pessoas acham que os carboidratos engordam. Elas têm medo desse nutriente e pensam que ele é o vilão da nossa alimentação. É o que a gente chama de carbofobia. Nesse vídeo, eu vou te explicar por que o carboidrato não é o vilão, mas sim o combustível do seu corpo. E como você pode incluir os carboidratos na sua alimentação de uma forma consciente e tranquila. Se você é nova por aqui, eu sou Ana Moura, nutricionista. Aqui nesse canal você vai encontrar muitos conteúdos sobre alimentação, nutrição e comportamento alimentar. Afinal, o que é o carboidrato? O carboidrato é um nutriente e ele é a nossa principal fonte de energia. Cerca de 40 a 60% das calorias que vêm da nossa alimentação deveriam vir dos carboidratos. E quem está falando isso não sou eu e nem as vozes da minha cabeça, mas sim a OMS, a Organização Mundial da Saúde. O carboidrato, ele é como a gasolina do carro. Sem ela, o motor não funciona direito. O nosso cérebro e os nossos músculos precisam da energia dos carboidratos para se manter em funcionamento. Mais especificamente, o nosso cérebro ele precisa da glicose para se manter funcionando. E os nossos músculos precisam do glicogênio. Ambos vêm dos carboidratos e vêm da nossa alimentação. Os carboidratos eles estão presentes em diversos alimentos, como nos pães, no macarrão, no arroz e naqueles alimentos que nós conhecemos por terem muitas proteínas, como o leite e os feijões. E a quantidade de carboidratos varia em cada um desses alimentos, porque o alimento ele é composto por vários nutrientes. Ele não é só carboidrato, não é só proteína e não é só gorduras. O leite, como eu falei, ele tem carboidratos e o pão tem proteínas. Vamos falar então dos carboidratos simples e os complexos. Os carboidratos simples, eles nos dão energia de forma mais rápida, porque eles são absorvidos mais facilmente. Então, eles aumentam o açúcar do sangue de uma forma bem rápida. Esses picos no açúcar podem atrapalhar a produção de insulina, que é o hormônio que aproveita o açúcar dentro do nosso organismo, o que a longo prazo pode favorecer o surgimento do diabetes. Esse tipo de carboidrato está presente nos doces, nos sucos, nos bolos, nos refrigerantes e também em muitos alimentos industrializados. Já os carboidratos complexos, eles nos fornecem uma energia de uma forma mais duradoura, porque eles têm muitas fibras e essas fibras fazem com que esse carboidrato seja absorvido de uma forma mais lenta pelo corpo, o que, além de não dar os picos de insulina, vai te dar mais saciedade. Nós encontramos esses carboidratos nos alimentos integrais, nas frutas, na batata, na mandioca. E o carboidrato à noite, será que ele engorda? Isso é um mito. O que importa são as calorias que você vai ingerir ao longo do dia. Os carboidratos, eles nos fornecem energia, só que a maioria das pessoas não precisa de muita energia no período da noite, porque elas estão menos ativas. Por isso, as refeições que você faz à noite podem ter uma quantidade menor de carboidratos, mas você não precisa retirar totalmente do seu prato. Então, se você não faz muitas tarefas à noite, prefira outras fontes de carboidrato, carboidratos mais complexos, como as frutas, os alimentos integrais, a aveia, o pão integral, eles vão te dar mais saciedade também.
Uma dúvida muito comum que eu vejo é que as pessoas pensam que as frutas têm muito açúcar e elas não podem comer frutas. O açúcar de mesa, a sacarose, é absorvido rapidamente pelo organismo, o que pode causar picos de açúcar no sangue, como eu já expliquei. Já a frutose, que é o açúcar das frutas, também é absorvida de forma rápida. Mas a diferença é que como a frutose ela é mais natural, ela não causa os picos de açúcar, assim como a sacarose. Além disso, as frutas têm fibras e muitas substâncias fitoquímicas que trazem muitos benefícios para a nossa saúde, como é o caso das substâncias antioxidantes, que eliminam os radicais livres e previnem o envelhecimento precoce das nossas células. E as frutas também, elas são fontes de vitaminas e minerais que fortalecem o nosso sistema imunológico. E a grande maioria das frutas, elas têm poucas calorias, o que pode ajudar na perda e na manutenção do peso. A OMS recomenda que a gente consuma de 2 a 3 porções de frutas por dia. Outro ponto que eu queria abordar aqui é a carbofobia, que eu falei no começo do vídeo. Infelizmente, hoje as pessoas têm medo dos carboidratos, que a gente chama de carbofobia. Quanto mais você restringe um alimento com carboidrato, mais vontade você tem de comer aquele alimento. O seu cérebro fica em alerta. Você acaba ficando obcecada por aquele alimento. Aí você come demais e depois vem a culpa. Além disso, quando você retira os carboidratos da sua alimentação, você fica cansada, irritada e sem disposição. Tem também um outro aspecto que a falta de carboidratos pode prejudicar, inclusive, o nosso humor. Vem no meu raciocínio. O triptofano, ele é um aminoácido e ele está presente em muitas proteínas de diversos alimentos, como o frango, o ovo e o queijo. Ele é a matéria-prima da serotonina, um neurotransmissor que regula o humor, o sono e a ansiedade. Para chegar ao cérebro, o triptofano precisa atravessar uma ponte. Só que no meio desse caminho, existem outros aminoácidos competindo pela passagem. Se você come só alimentos com proteína, o triptofano perde a corrida e pouca quantidade dele chega no cérebro. É aqui que entra os carboidratos. O carboidrato libera a insulina para poder absorver o açúcar. E essa mesma insulina faz com que a ponte fique livre para que o triptofano atravesse ela sem grandes problemas. Ou seja, a insulina que é produzida após você comer o carboidrato age como um facilitador para o triptofano chegar no cérebro. Quando o triptofano chega no seu cérebro, ele é convertido em serotonina. É por isso que dietas muito restritas em carboidratos, como a cetogênica estrita, deixam as pessoas muito irritadas, impacientes e com dificuldade de dormir nos primeiros dias. Como eu sempre falo aqui, não existe um alimento que faça mal e o outro alimento que faça bem. Como você viu, os carboidratos não fazem mal e não vão te fazer engordar. Porque tudo depende do tipo de carboidrato que você vai comer, da quantidade dele ao longo do dia. Na verdade, a culpa causada pelo consumo dos carboidratos pode te fazer ganhar peso. E por quê? Porque o estresse causado por essa culpa aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, o que favorece o acúmulo de gordura na região da barriga. Se você decidir comer o pão, o arroz, o macarrão, coma.
Sinta o sabor do alimento, aprecie o momento e desfrute daquele alimento. E pare de se restringir, se privar e se culpar. No começo, pode ser difícil sair dessa mentalidade, mas eu tenho certeza que você consegue. Troque o eu não posso por eu posso, mas agora eu escolho comer isso com equilíbrio. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Seu apoio vai me motivar ainda mais a continuar nessa jornada por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com uma amiga que precisa saber que os carboidratos não fazem mal. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.